Olá pessoal, que é José Guimarães do canal Direita Vou Ver Opinião. Como prometido, mais um vídeo hoje aqui no nosso canal. E eu vou falar sobre um grande escritor chamado Olavo de Carvalho, num livro que ele escreveu, que eu acho bastante interessante o título, que realmente é verdade. É O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Lamentavelmente, nós fomos como eu coloquei ontem, né, na nossa arrogância do estar fazendo certo, o que nós aprendemos com as nossas tradições judaico-cristãs ocidentais, nossa formação, nossa criação, o que é o certo, o que é errado, baseado nos princípios básicos de respeito ao próximo, o amor, a complacência, a tolerância, a não agressão, né, o debate civilizado e essas coisas. Nós chegamos a um ponto em que nós não percebemos que tudo aquilo que eles faziam era tudo uma coisa orquestrada, aquela agressão visual, agressão física, agressão verbal, que acontece de maneira geral, citando exemplos aí, nós podemos lembrar formas de se vestir extremamente heterodoxas, digamos, com os padrões comuns, mas de maneira ostensiva em ambientes não heterodoxos. Comportamentos íntimos, obscenos em locais públicos de pessoas não heterossexuais, homossexuais de maneira ostensiva, agressiva, violenta, confrontando tudo aquilo que nós aprendemos sobre comportamento e de exposição ao público de suas opções. Comparando, uma frase que eu vi uma vez, que eu achei muito interessante, apesar de não ser muito fina, que diz o seguinte: religião e opção sexual é que nem bunda. Cada um tem uma, mas você não tem que mostrar para os outros, né? Então, é isso aí. Vou falar sobre isso hoje aí. E, claro, até ontem eu esqueci de falar sobre isso, né? Puxa, eu tenho sempre que pedir a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, apliquem lá o sininho para avisar quando tiver um vídeo novo, e deem like, comentem e compartilhem, porque isso ajuda a aumentar o canal. Eu não ganho nada com isso, eu só tento transmitir para as pessoas aquilo que eu leio, aprendo. Eu estou aposentado, então eu me sinto com necessidade de tentar ajudar as pessoas que posso estar precisando de ajuda. Afinal de contas, eu também tive muita ajuda a minha vida inteira. Acho que é uma maneira que eu tenho de retribuir a todos que eu aprendi a minha vida com comportamento social, essas coisas. E a coisa é uma coisa tão violenta que eu vou falar sobre hoje, que eu tive recentemente uma situação bastante curiosa, que eu publiquei num grupo fechado, de pessoas bastante diferentes, porque é um grupo de condomínio, e eu dizia, eu postava o Tedros Adhanom, que é o CEO da Organização Mundial de Saúde, ele falando de boca própria que ele não tinha tomado a vacina porque ele era de um país africano e ia esperar que todo mundo na África tomasse a vacina. E eu critiquei isso aí porque ele, sendo morador na Europa e líder de uma organização mundial de saúde que prega para o mundo inteiro e sediada na Europa, ele nos dizia que nós devíamos tomar a vacina porque a vacina era segura, mas ele mesmo não tomou, com uma desculpa esfarrapada. Ele devia ser o exemplo. Se é uma coisa segura, o primeiro a tomar é o cara que diz que você tem que tomar, né? E essa pessoa, ele veio com 4 pedras na mão contra mim, com a primeira resposta que ele colocou, que eu deveria ser mais responsável nas minhas colocações, que eu deveria ter verificado a notícia. Eu falei, mas verificar a notícia como? Foi dito pelo cara. Como é que eu vou verificar a origem do cara? Verificar se a voz dele é dele mesmo? A que ponto nós chegamos, né? Aí ele publicou uma reportagem de uma pessoa que escreveu sobre a entrevista, e ele considerava que aquilo era mais importante do que o que foi dito pelo próprio Tedros Adhanom. E eu tentando responder de maneira sempre civilizada, até porque eu não quero criar nenhum problema onde eu moro, mas chegou num ponto de agressão e de estupidez tal, que eu resolvi não mais discutir com ele, porque senão a coisa ia degringolar para um caminho que ia ser quase que impossível a convivência social no meu ambiente. Ou seja, eu concluí o seguinte: ele é mais daqueles imbecis que
Se o governo falou, você tem que seguir ou você não presta. É aquela história, é o que a imprensa faz hoje em dia. Demoniza você se você não segue o que eles dizem que você tem que fazer. Você não tem mais direito a ter opinião diferente. Se você não faz aquilo que eles dizem que você tem que fazer, você é um negacionista, um fascista, um genocida. É uma coisa absurda. E esse cara é um cara inteligente, culto, bem articulado, só que ele não consegue pensar por ele mesmo. É uma coisa lamentável, uma pena. Mas eu resolvi encerrar o assunto com ele, sair do grupo de comunicação, porque sabe, o passo seguinte seria chamar ele de idiota, imbecil, retardado mental, ignorante e grosso, né? Que não sabe discutir em alto nível. E o cara que dá mais importância, que foi a versão dos fatos escrito por um repórter, é mais importante do que foi dito pelo próprio cara. Bom, mas isso aí é só para ilustrar um fato curioso que teve comigo recentemente aí. E te digo mais, se não fosse vizinho meu, eu teria respondido de maneira bastante grosseira. Mas eu preferi deixar para lá. Bom, vamos lá, vamos que interessa então. Eu acho que eu vou colocar o nome do vídeo de hoje, o nome desse livro dele aqui, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Então, eu estava lendo aqui, são cartas, são artigos que ele publicou em vários jornais do Brasil durante muitos anos, nos informando o que estava acontecendo, o que iria acontecer com o Brasil. E nós não acreditamos ou não queríamos acreditar que isso fosse acontecer, mas está acontecendo. A primeira parte que eu vou ler chama-se Engenharia da Complacência. Foi publicado em 2012 no Diário do Comércio. Eu não vou ler integralmente, mas vou ler partes que eu marquei aqui. Eu vou fazer alguns comentários a respeito, senão vai ficar muito longo. Eu não quero que vocês se cansem de mim. Bom, diz o seguinte: indignado ante o conformismo servil com que os americanos, outrora tão apegados às liberdades civis, vão aceitando as instruções cada vez mais agressivas do governo nas suas vidas privadas. O economista Walter Williams finalmente se deu conta de que o movimento antifumo explica parcialmente a atual complacência americana. Veja bem, eu não fumo, eu fumo eventualmente um charuto, muito eventualmente, em ambientes apropriados para isso. Tem pessoas que não gostam realmente do cheiro do fumo. Bom, os zelotes do antichabadismo começaram com exigências razoáveis, como os avisos do Ministério da Saúde nos pacotes de cigarro. Depois exigiram áreas para não fumantes nos aviões, o que também eu concordo, porque avião é um ambiente fechado durante muitas horas com fumo é uma coisa muito desagradável. Encorajados pelo sucesso, exigiram a proibição total do fumo nos aviões. E depois nos aeroportos, nos restaurantes e nos locais de trabalho. Tudo em nome da saúde. Percebendo a resposta complacente dos fumantes, passaram a banir o fumo nas praias, nas praças e nas calçadas das grandes cidades. Eu já vi placa nos Estados Unidos dizendo o seguinte: don't even think smoke in my state. Come on, lá de fora, no meio da rua, não poder fumar, em áreas apropriadas para fumante, em restaurantes só para fumantes, que não tem, né? Agora estão clamando por prêmios de seguro de saúde mais caro para fumantes. Se tivesse apresentado a lista inteira de suas exigências logo no começo, não teriam conseguido nada. Usando a cruzada antifumo como modelo e vendo os americanos tão complacentes, os zelotes e candidatos a tiranos estão ampliando mais e mais a sua agenda. Basta ver o Brasil, né? É tudo que eles dizem, o governo, você tem que fazer. Se você não faz, você é fascista, você é antidemocrático e essas coisas, né? E lembre-se que recentemente eles empurraram goela abaixo da população sob pena de você virar um raça humana, de não poder frequentar lugares públicos, se você não tivesse a vacina, se você não colocasse uma máscara imbecil na cara que não te protege para porcaria nenhuma em ar livre. Aliás, só te faz mal, não te faz bem nenhum, né? Você tem que sair na rua de máscara, uma das coisas mais estúpidas que existe no mundo, né? Você num ambiente fechado eu até entendo, mas em ar livre, na praia, tem que usar máscara,
realmente é de uma estupidez absurda, e as pessoas aceitaram isso aí. Os poucos que não aceitaram, como eu, por exemplo, fui muito discriminado. Passaporte de vacina, né? Se você não tivesse, você não podia viajar. Quer dizer, eu teria perdido o acesso a ver minha família no Brasil, ou passear pela Europa, onde eu moro hoje em dia, ou ir aos Estados Unidos, onde eu tenho um pequeno negócio. Se eu não tivesse a carteira de vacina, ou seja, então eu sou obrigado a ter aquela porcaria no meu organismo, que evidentemente não nos protege, que já está provado. O que salvou a todos nós, na realidade, foram os tratamentos alternativos, um pouco a vacina e principalmente a imunidade de rebanho, como sempre foi na história do mundo, né? Meus leitores e ouvintes são testemunhas de que há uma década e meia ou mais venho lhes explicando o óbvio: a campanha antitabagista jamais teve nada a ver com a saúde. Como era de se prever, desde o início até hoje, não se verificou em parte alguma, com a patente diminuição do número de fumantes, rigorosamente nenhuma, redução proporcional da incidência das doenças alegadamente causadas pelo fumo. Informação dada pelo Olavo de Carvalho. Eu não tenho como conferir isso aí para dizer se isso é verdade ou não. Eu realmente não sei, eu estou apenas repetindo o que ele disse, mas eu acredito ser possível, porque ele é um pesquisador sério e se escreveu isso. Deve ser verdade. Mas a patente ausência dos resultados prometidos, em vez de colocar em questão as premissas iniciais da campanha e moderar a retórica antifumo, como se esperaria de mentalidades só e distantes, científicas, é respondida com novas cargas de exigências cada vez mais prepotentes, mais histéricas, mais invasivas. O antitabagismo, como o socialismo, vive de redobrar o blefe após cada novo desmentido das suas pretensões. O que lembra vocês isso aqui? Toda vez que a gente contesta alguma coisa sobre a eleição no Brasil, o ministro xerife te dá uma pancada mais forte ainda. Transfigurando em sucesso publicitário e político o fracasso crônico das metas nominais alardeadas, vide vacinas chinesas contra o vírus do morcego chinês. Não lhe falta para isso uma incansável e vociferante militância espalhada pela Europa, pelas Américas, composta de uma bem subsidiada elite ativista e uma massa idiota de verdadeiros crentes, como aquele que eu citei no início do meu vídeo sobre o meu vizinho, né? Cada vez mais fanatizados. Tão fanatizados que nem mesmo o uso repetidamente comprovado de meios de propaganda fraudulentos, como as fotos forjadas que o nosso Ministério da Saúde estampou nos maços de cigarro, os leva a duvidar, por um momento sequer, da idoneidade da campanha. Por trás do que imaginam os crentes, o antitabagismo militante jamais teve por meta proteger a saúde de ninguém. Foi apenas o primeiro e bem-sucedido experimento de engenharia comportamental em escala planetária. É isso que me preocupa, porque nós estamos aceitando passivamente tudo que eles dizem. Foi um balão de ensaio preparatório à implantação de controles cada vez mais drásticos, cada vez mais intrusivos, destinados a reduzir a população de todo o Ocidente a uma massa amorfa, incapaz de reagir a qualquer imposição, por mais arbitrária, lesiva e absurda, que venha da elite globalista autoconstituída em governo mundial. Elite globalista autoconstituída em governo global. A escolha do tema foi especificamente ardilosa, visando a seduzir conservadores, evangélicos e moralistas em geral, desarmando-os preventivamente ante quaisquer campanhas subsequentes baseadas no mesmo modelo e usando a própria força deles para sufocar na espiral do silêncio as poucas vozes discordantes. Por exemplo, eu me calei aqui, virei uma voz discordante, fui agredido verbalmente, ofendido, e parei de discutir, porque achei que não vale a pena pregar no deserto para burros, né? Uma vez que você cedeu
tudo à pretensa autoridade científica dos organismos internacionais em matéria de saúde, fica difícil reerguer a cabeça quando essa autoridade, em seguida, estende seus domínios para as áreas da alimentação, da educação escolar, da moral sexual, da vida familiar e assim por diante. A facilidade estonteante com que a elite evolucionária instrumentalizou os seus próprios adversários, mais ardorosos, aparece condensada simbolicamente num detalhe cômico, ou tragicômico, que denota a fragilidade estrutural da reação anti-estatista. O uso do tabaco é rigorosamente proibido nas sedes das organizações libertarians, que defende a liberação da maconha. Olha que coisa mais sensata, né? Eles são favoráveis à liberação da maconha e das drogas, mas são contra o cigarro, que é um hábito regulado há anos, uma prática social comum há centenas de anos, é regulada, paga impostos, faz tanto mal ou menos do que qualquer outra droga que exista por aí. Mas eles resolveram que o cigarro o mal da vez, né? Só o que me espanta é que mesmo uma inteligência privilegiada como a de Walter Williams tenha levado tanto tempo para notar que o antitabagismo, usando do ardil das exigências progressivamente ampliadas, a famosa técnica da rã na panela, que impôs muito mais do que a sua meta nominal de restringir o consumo de cigarros, impôs junto a ela uma nova autoridade, um novo esquema de poder, um novo procedimento legislativo e um novo sistema de comandos que pode ser acionado a qualquer momento, com garantias quase infalíveis de obediência automática para espalhar entre as massas as reações padronizadas que a elite global bem deseje. O triunfo da prepotência antitabagista não trouxe nem trará jamais os anunciados efeitos benéficos para a saúde da população, mas depois dele, a humanidade ocidental já não será mais a mesma. A complacência ante o Estado intrusivo parece ter se arraigado de uma vez por todas no espírito das massas, pondo fim à era da livre discussão, inaugurando a da passividade servil e do ódio à divergência. Olavo de Carvalho, antecipando o futuro. Senhores, muito obrigado pela atenção. Desculpa, hoje foi só mais leitura, mas eu achei brilhante esse artigo. Ficou um pouco longo de novo. Peço desculpas. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. Se protejam contra os comunistas, os petistas, que eles são canalhas, mentirosos, são ratos do esgoto, são o rebotalho da raça humana. Obrigado. Até o próximo vídeo.